Uma boa noite a todos. Vocês me ouvem? O som tá ok? Som ok? A gente então faz o convite a todos aqueles que puderem permanecer conosco. Nós vamos agora dar continuidade, tá, com a sala aberta, ao estudo do livro A Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. Hoje, no caso, a parte C3, que é a maternidade e paternidades responsáveis. Tá? Então, sintam-se todos convidados a permanecer conosco para a gente poder estudar junto, né? E fazer assim essa troca de conhecimentos e de vivências. Então, nós vamos aqui abrir o nosso evangelho. Olha, abrir o capítulo 8, o item 3, tá? O capítulo 8 é Bem-aventurados os que têm puro coração, e o item 3 cai dentro da simplicidade e pureza do coração. E vem falando assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só o espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que se assemelhem a elas. Então a gente percebe, né, nessa passagem de Jesus, quando ele fala a questão do reino dos céus, não é que ele esteja dizendo que é só para os pequeninos, mas são para aqueles que têm puro o seu coração, assim como a criança, né? Porque a gente percebe na criança, boa noite, Andréia, a gente percebe na criança, né, aquela questão, não tem preconceito, né, não tem diferença para eles de raça, de cor, de religião, de situação social, nada, né? A criança é pura para eles, qualquer coisa, né? Eles estão felizes, não tem assim aquela questão da escolha. Isso a gente lembra, tá, gente, dos pequeninos mesmo, não aquela fase assim que a gente já começa a ver que a criança começa a se alfabetizar, né? E já vai começando a ter o espírito já vai começando a se manifestar mais, né? Então a gente percebe essa inocência que Jesus compara para nós que tenhamos ela também em nossos corações. E vamos assim, boa noite aos companheiros que estão chegando, Daiane, Raio de Luz, segura aí, Evanos, fica firme, meu amigo, muita paz a todos nós. Vamos assim então fazer a nossa prece, elevando a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, nesse momento, Pai querido. Essa nossa prece sincera, pedindo, Pai, o amparo e a sustentação a esse nosso ambiente, a nossa sala, a todos os amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a Tua doce paz, Pai querido, possa assim nos envolver a todos. Que essas vibrações de amor possam permanecer nesse ambiente, nos trazendo a harmonia, a tranquilidade, para que nós juntos possamos refletir sobre o estudo da noite, as nossas responsabilidades com esses nossos pequenos. Enfim, Pai querido, peço também o amparo desses amigos espirituais, desses benfeitores, Jesus, a Tua luz, Pai, para que possa iluminar a minha mente, para que assim possa ter a intuição de trazer um estudo com o amparo desses amigos que tanto nos envolvem, pois aqui me coloco como Teu instrumento. E assim, Pai querido, com todo esse amparo, com toda essa sustentação, te rogamos as Tuas bênçãos e permissão para iniciarmos nessa noite o nosso estudo do livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Graças a Deus, graças a Jesus, a esses amigos que nos envolvem. Graças a Deus, que assim seja. Bem, nós vamos então
começar o estudo dessa noite, que é Maternidade e Paternidade Responsáveis, aonde Walter vai dar 2 entrevistas. São 2 perguntas que ele dá, né? Boa noite, Alves, seja bem-vindo, muita paz. A primeira é no periódico espírita chamada Novos Tempos, lá em Minas Gerais. Tá? E a outra entrevista que ele vai dar é a revista O Médium, também da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Tá? E a primeira pergunta que é feita a Walter é: qual o papel da mulher e do homem na família espírita? E nós vamos, antes de entrar na resposta de Walter, nós vamos fazer a seguinte análise. Antigamente, né, nos tempos mais assim, da época de vovó e tudo, a gente percebe que esse papel, né, da mulher e do homem na família era muito mais assim dividido, né? A mulher ficava em casa cuidando dos filhos enquanto o homem trabalhava. Hoje em dia, né, nos nossos tempos, em virtude das necessidades, às vezes, e também dessa questão da emancipação da mulher, né, porque, infelizmente, né, a gente, como mulher, não estou aqui sendo feminista não, tá, gente, por favor, mas é uma avaliação que todos nós podemos fazer assim com sinceridade, né? O trabalho da dona de casa não era visto assim, da mulher trabalhadora de casa, não era visto, né, com olhos assim, vamos dizer, de uma tarefa tão importante, uma tarefa que fosse assim reconhecida. Mas deixa estar que, para o nosso entendimento, a gente vai perceber que era assim, né? Porque em virtude daquele direcionamento feminino em casa, aquele sentimento amoroso, tinha uma conduta mais dócil, né? Tinha uma conduta mais respeitosa, tinha uma conduta mais amorosa, né? E não víamos tanto os desrespeitos que hoje estamos percebendo, né? Por conta de a família, aquela questão da família ter ficado um pouco assim, deixada de lado aquele interesse principal do amor dentro de um lar, né? Hoje em dia o interesse maior ficou voltado para os bens materiais, né? Para os nossos confortos materiais, e vamos esquecendo o principal tempero, né? Que tem que assim reinar em todos os lares, que é esse amor, essa fraternidade de irmãos que estão como pais, filhos, numa mesma oportunidade reencarnatória. E aí nós vamos compreender um pouquinho melhor quando a gente percebe, né, hoje a questão que nós vamos vendo assim, essa falta de respeito, essa falta de limite, porque ficou vamos dizer assim, uma criação mais voltada à liberdade, né? Foi aquela época que as pessoas eram muito reprimidas e se colocaram assim: agora a época que eu for mãe, pai, você não tão repressor quanto os meus pais, e deixaram livres demais. E hoje nós estamos percebendo que aquele conceito de família, né, está assim totalmente perdido. A gente percebe que as casas espíritas, nós vamos ver aqui no estudo de Walter, né, está tendo uma preocupação, a maioria, né, dos locais, assim, das religiões, vamos dizer assim, num todo, estão tendo a preocupação de resgatar a família, sabe? De resgatar aquela instituição que praticamente foi tida como uma instituição falida. E aí, Walter vai nos responder a pergunta: qual é esse papel, né, da mulher e do homem na família espírita? A gente lembra, tá, gente? Esse papel da família. Tá? Mas como somos espíritas, e o livro é espírita, ele vai colocar na família espírita, tá? Mas aí eu acho que a abrangência é para todas, tá? A gente não está fazendo aqui discriminação, não. Então, boa noite, Flávio, seja bem-vindo, muita paz. E Walter responde: por intermédio do matrimônio, o homem e a mulher tornam-se responsáveis por um novo lar com funções bastante definidas. Se o homem e a mulher possuem diferenças na organização biofisiológica, notam-se também diferenças bem profundas na estrutura psíquica, resultado das experiências multimilenares adquiridas na esteira das encarnações sucessivas. E aí, para a gente compreender, nós vamos dar um salto
lá no Livro dos Espíritos. Boa noite, Miriam, seja muito bem-vinda, muita paz. Na questão, Beth, do que vem falando sexo nos espíritos, né? Mas nós vamos na questão 201 e 202, aonde Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? E Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem, desculpa a troca. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Porque como a Walter coloca aqui, né, a gente percebe que a diferença está simplesmente na estrutura orgânica. Porque nós vamos lembrar que o espírito, ele não tem sexo. Uma hora você pode encarnar homem, noutra hora você pode encarnar mulher, dependendo da necessidade de aprendizado e evolução de cada um. Então, quando o Walter vem colocando aqui essa questão que fala, que ele explica aqui o resultado das experiências multimilenares adquiridas na esteira das encarnações sucessivas, é aquela oportunidade de, ora, equilibrarmos as nossas, vamos dizer assim, o nosso lado masculino e equilibrar o nosso lado feminino. Então, há essa necessidade de estarmos ora em corpo de homem, ora em corpo de mulher, para que possamos vivenciar as experiências que somente num corpo de mulher, que no caso é a maternidade, nós poderemos vivenciar, né? Não que a gente esteja diminuindo a paternidade, tá? Mas a gente percebe que, como fala, é o amor mais puro, né? Mais próximo, é esse amor de mãe. Que às vezes a gente, dentro das nossas escolhas, nós abrimos mão de muita coisa para nós em favor desse filho. O filho cresce, mas continua sendo aquele filho pequeno que tivemos um dia em nossos braços, né? Esse carinho de mãe vai para uma vida praticamente toda até a gente partir, né? Até a gente desencarnar. Então, ele não é trocado, ele não é momentâneo, como às vezes a gente vê aquela questão de amor, né, que a gente fala, homem e mulher, que no momento é aquela coisa, aquela brasa, aquele fogo, aquele incêndio. Numa hora para outra desagradou, o amor acaba, né? E com o filho já não é assim. É uma coisa que o filho às vezes faz boa noite, Goiana, seja bem-vinda, muita paz. Faz as situações que até doem no coração de uma mãe, né? A gente compreende, a gente olha aquele ser, mas a gente não deixa que aquele sentimento morra, e não morre mesmo. Sabe, a gente pode até ficar triste, que a gente não vai dizer que não. A gente até fica triste, mas daqui a pouco o amor é tão grande que aquilo ali a gente esquece. Sabe, a gente não fica remoendo, a gente não fica com raiva, a gente não quer vingança, pelo contrário, a gente sempre deseja o bem ao nosso filho. Então, é uma experiência que um ser num corpo de pai talvez não compreenda, né, o tamanho desse sentimento. Então, a gente precisa fazer o quê? Passar pela experiência de estar no corpo feminino e no corpo masculino, para que nós possamos ir equilibrando esses sentimentos, vivenciando, sentindo e absorvendo isso em nós. E aí, na questão 202, que vai completar isso, vem falando assim: quando se é espírito, prefere se encarnar num corpo de homem ou de mulher ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então a gente percebe que ao espírito, boa noite, Pati, seja muito bem-vinda, muita paz. Tanto importa para ele num corpo feminino ou num corpo masculino. A oportunidade que ele quer é justamente do aprendizado, né? A oportunidade de vivenciar as experiências e melhor, vamos dizer assim, adquirir bagagem. Boa noite, Ângela, tudo bom? Seja bem-vinda. Muita paz. Os espíritos se encarnam como homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, com cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens, tá? Então, para o nosso entendimento, a gente percebe que se reencarnássemos apenas como mãe,
seríamos, ou mulheres, vamos colocar assim, seríamos até melosas demais, né? E se o homem reencarnasse apenas o espírito reencarnasse apenas num corpo de homem, seria muito brutalizado, como nós vamos ver aqui na colocação mais à frente, tá? E aí, Walter vem falando, no lar, tomarão, não importa o campo, mas sim a ferramenta de trabalho. Pois é, Marcinho, para o espírito tanto faz, um ou outro, a oportunidade para ele é justamente essa. É aquele corpo, será ele a oportunidade de aprendizado, de trabalho que seja, né? Porque a gente observa que cada oportunidade é um aprendizado que vamos adquirindo, né? Então, para ele é isso que importa. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Muita paz. Pois é, mas vamos lá, né, Braz? A gente lembra aqui, tá, gente? Por favor, não estamos fazendo discriminação nem de um nem de outro. A oportunidade é muito boa para ambos, nem diminuindo um lado nem outro, né? Porque a gente para e lembra assim, antigamente, como eu falei aqui anteriormente, a profissão, né, da dona de casa, aquela mãe de casa, não era tão valorizada. Mas a gente lembra que esses homens, né, que tinham aquela posição totalmente machista, foram educados também por um homem, apesar de terem... Porque todo homem veio de uma mulher. Então, olha a situação, né, como entra aquela questão mesmo daquele machismo mesmo de orgulho, né, e não percebe isso. Então, é aquela questão, o aprendizado foi dado através de uma mulher. A condição dele estar ali, aquele corpo estar ali, teve os cuidados por uma mãe. Que se não fosse ela, ele não teria condição de se manter. Porque a criança, logo pequenininha, ela não tem condição de se alimentar, de fazer a sua higiene, tudo isso precisa da mãe, dos cuidados maternos, né? Então, seguindo mais um pouquinho. Boa noite, José, seja bem-vindo, muita paz. No lar, tomarão as funções nobres de marido e mulher, de pai e de mãe. O homem será mais o cérebro, atuando no mundo das preocupações materiais. A mulher será muito mais o coração, atuando no mundo das almas, no universo dos sentimentos, principalmente dos filhos, né? E nessa questão, quando a gente vai falar da questão do homem ser mais o cérebro e a mulher ser mais o lado sentimental, vamos novamente lá no Livro dos Espíritos, nas questões 819 a 821, que vai fazer com que a gente compreenda um pouquinho isso, tá? Não é aquela questão, o Walter, ele faz a colocação para a gente, mas o Kardec, ele se basou na codificação, no Livro dos Espíritos, para poder falar. E nós vamos lá olhar, né? Na 819, Kardec pergunta, com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E os Espíritos respondem, para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte, mas a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Boa noite, Franklin. Seja muito bem-vindo, muita paz. Então a gente percebe, né, que a gente vê a estrutura do homem, né, mais forte. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres aí também com uma estrutura física forte também, né? Mas é a questão mesmo do homem ter a estrutura própria para esses trabalhos mais pesados, mais rudes naquela época, aqui como Kardec colocou a questão e os espíritos responderam, né? E também o corpo de uma mulher tem certas tarefas que não aguenta mesmo. Gente, tem certas, imagina uma mulher, vamos dizer, uma estivadora de cais. É muito complicado, gente. Então a gente vê que está tudo no local certo, tudo muito bem organizado, muito bem estruturado, né? Aí entra aquela questão do feminismo, do machismo, aí é outra história, tá? Mas o objetivo eram os dois se apoiarem mutuamente, ou seja, o mais forte auxiliar o mais fraco, sem a questão do orgulho. Por isso que quando a gente vê entrou o orgulho, entrou o egoísmo, que ainda é bem forte em nós, a gente faz essa separação do fraco, do forte, do superior, do inferior, do melhor e do que não é, né? Mas entrou aos olhos de Deus, não tem diferença nenhuma.
tá? Somos todos iguais, com oportunidades de um ajudar ao outro, tá? Marcinho colocou aqui. E hoje em dia as mulheres estão realizando os trabalhos dos homens e alguns homens estão sendo donos de casa. Pois é, a gente está vendo isso até numa ficção, numa novela, nessa novela das 6, que mostra muito bem isso, né? A mulher totalmente ausente como mãe, né? Bem fria mesmo, até aquela visão assim bem fria mesmo do modo de ser, né? E o pai totalmente amoroso, aquele pai assim, pai, como se fala, né? Ele é um pai. Porque ele é atencioso com as crianças, ele conversa, ele que cuida, ele que ficou em casa, quer dizer, então tem certos valores que acabam estando trocados em virtude das nossas escolhas de hoje, das nossas necessidades, tá? Mas na realidade era para ser um papel mais harmonioso. Se tem a necessidade dos dois trabalharem fora, que tenham, como fala aqui, a maternidade e a paternidade responsáveis, que tenham a responsabilidade de, quando chegarem no lar, cobrir essas crianças de atenção, de amor, não é de mimos, sabe? Mas é de amor. Não é de excessos de bens materiais, como se aquilo fosse cobrir a ausência, mas é atenção, é um diálogo, é saber como foi o dia, conversar, escutar mesmo um filho. Evandro colocou aqui, muitas mulheres estão fazendo trabalho de homem e vice-versa, esta visão está relativada à vida atual. Pois é o que nós estamos falando, né? A gente percebe muito nos dias de hoje essa inversão de papéis, né? Enquanto no caso seria para que ambos tiver que trabalhar fora, que trabalhe, se faz a necessidade de trabalharem fora, que trabalhe, não é errado, né? Mas a gente não pode esquecer das nossas funções dentro de um lar, né? A gente não pode achar que cobrindo de presentes, cobrindo de mimos, a gente está fazendo o nosso papel, não, que não estamos, pelo contrário, nós estamos nos iludindo, né, e fazendo com que aqueles pequenos se tornem verdadeiros tiranos do futuro, né, e é o que estamos vendo hoje nos dias atuais, que a gente vê que não tem mais aquela coisa do cavalheirismo, entre aspas, não tem o respeito, né? A gente entra no ônibus, a pessoa vira o rosto para o lado, finge que está dormindo, a mulher está lá, às vezes a mãe com aquela criança, ou com um barrigão, aquela gestante, e o homem está lá batendo a cabeça no vidro, fingindo que está dormindo, o idoso entra, ninguém levanta, e tem o assento para idoso, e ninguém levanta, né? Então são coisas que a gente está deixando de lado, perdendo os valores, né? Por conta dessas ausências que fomos ao longo do tempo deixando de valorizar. Boa noite, Galvão, boa noite, Bless, sejam muito bem-vindos, muita paz. E aí na 820... Kardec pergunta, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E responde os espíritos, Deus deu a um a força para proteger o fraco, e não para se servir dele, né? E foi justamente essa revolta que deu aí, esse movimento, por conta disso, porque os homens não tinham esse entendimento e achavam que a mulher, no caso, era assim, vamos dizer, escrava, né, das suas vontades. E não era bem assim. Era para andar em parceria os dois, um respeitando a tarefa do outro, em harmonia. E vem seguindo a explicação. Deus conformou a organização de cada ser as funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou ao mesmo tempo de maior sensibilidade relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados, né? Então a gente vê, como é que as coisas foram feitas, essa delicadeza da mulher, nada mais né, de que uma sensibilidade dela poder lidar com esses pequenos que se chegam, que a gente sabe muito bem que são espíritos, né, em condição de justamente serem cuidados, serem passados a eles ao melhor que cada mãe puder passar, né, do seu sentimento, do seu amor, da questão da moralidade mesmo para esses pequenos. Na 821, as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto a do homem? E eles respondem sim e maiores. Ela é quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então a gente percebe,
Aquela questão quando a gente fala do machismo, né? Quem deu as primeiras noções aos homens foi uma mãe. Viemos todos de uma mãe, né? Então era para a gente parar, pensar, né? E botar esse orgulho de lado e começar a valorizar ambos. Porque na realidade o interesse da criança não é um pai ou uma mãe, é ambos. Eles querem sempre juntos, né? A gente percebe isso. Independente às vezes que tem situações que a gente não está aqui para julgar, nem tampouco criticar, né? Mas a gente lembra sempre, ao olhar da criança, ela gostaria de ter os dois juntos, né? Até aqueles que são assim nascidos de mãe solteira, como eu vejo aqui em casa o meu sobrinho, ele tem essa carência de ter o pai, né? Então ele adota o padrinho, que é o meu cunhado, como pai. E há quem diga que não é o pai dele. Ele fala, é meu pai de coração. E ele defende com unhas e dentes. Então a gente percebe que a criança tem essa questão de ter a visão do pai e da mãe, né? Dos dois juntos. Para ele se sentir, eu acho que a questão do amparo, da confiança, da sustentação no seu caminhar. E aí vamos seguir mais um pouquinho. A paternidade e a maternidade são funções sagradas para atuarem na família, com metas bem definidas no trabalho físico e moral e espiritual. Os cônjuges, para o matrimônio feliz, devem conservar e viver simultaneamente o amor sensual digno e o amor evangelizado, complementando as relações do corpo e da alma. O lar não é a casa material. E é uma das coisas que a gente percebe, né? Faz a confusão quando a gente fala assim, a minha casa. Porque quando a gente fala casa, a gente vê a estrutura material, a construção. Mas o lar é justamente o que a gente vai ver agora a seguir. É aquela ambiência que envolve aquela estrutura, né? É o que nós impregnamos com os nossos sentimentos, com as relações que temos dentro desse ambiente. Como esposo, como mãe, como pai, como filhos, né? Essa vivência, essa convivência, né? Que vai impregnando toda essa ambiência. E aí nós vemos o lar, né? É aquela questão quando a gente entra assim e a gente percebe assim, nossa, que lar acolhedor, é uma coisa assim gostosa. Em compensação, às vezes a gente entra em alguns, é aquilo tão frio, né? Porque às vezes está um lá, outro cá, não tem aquela coisa gostosa de estar junto, né? Então, olha como é que a gente precisa resgatar essa coisa de estarmos juntos, sabe? Fazer uma refeição juntos, estarmos vendo se for um programa, mas todo mundo juntos, sentar, vamos escolher, o que vocês querem ver? Entra num consenso, faz aquela questão mesmo da votação e todo mundo participa junto, né? Unidos. E a gente vê, fala assim, é a família dos sonhos. Não, gente, é esforço nosso, todos nós podemos, né? É questão daquela busca mesmo do querer. Quando a gente quer, a gente consegue transformar as coisas. Tá junto mesmo é curtir. Você tirar um dia para curtir a sua família, tirar um dia para o seu lazer familiar. Isso é muito importante, né? Não é aquela questão, às vezes, eu vou pegar meus filhos e vou deixar no shopping. Aí a gente deixa o filho lá sozinho e você vai fazendo. Não, é participar mesmo. Sabe, a gente pouco vê isso, é muito difícil. Pois é, André, é uma construção diária, sabe? E a gente ainda está em tempo de recuperar. Porque uma das coisas que a gente percebe, eu percebo muito aqui com os meus filhos, que já estão naquela questão da pré-adolescência, que eles falam, a Beth que viu na feira na Bienal, que a gente estava, a minha filha chegou falando, poxa mãe, as colegas acharam a senhora o maior barato. Aí eu falei, por quê? Porque a senhora brinca, fala, as mães delas não são assim. Então, a gente percebe o quê? Eles observam, e observam no lar do outro o sonho que eles gostariam dentro do seu, né? Então, não custa a gente também fazer isso. Assim como também, não vou dizer, minha filha pode observar em outros locais, os meus filhos, né? Para trazer também. E não custa a gente tentar construir, né, isso em nosso lar. Construir essa ambiência para que nós possamos viver melhor, em mais harmonia, em mais alegria, né? Pois é, tem esse refrãozinho, né? Não basta ser pai, precisa participar, é estar atuante, né? Estar ali, participando mesmo. Boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda, muita paz. E aí vamos seguir mais um pouquinho, quando ele vem explicar
né, que o lar não é a casa material, é o ambiente da reunião dos espíritos sob as bênçãos de Deus, transitoriamente presentes no aconchego da família humana com sérios compromissos de expiação, reconciliação, regeneração e aperfeiçoamento moral de todos. Então, é justamente no lar onde nós vamos, a criança vai sentir, né, essa coisa do aconchego, do carinho, do envolvimento, da segurança, da firmeza, para que mais tarde ela possa ir ao mundo, né? Vamos dizer assim, ao lar exterior. Porque o interior é essa base toda que nós vamos construindo com os nossos pequenos, para que quando eles saiam, fiquem maiores, eles tenham uma formação para poder se conduzir, se colocar diante do mundo. Bem, essa foi a primeira pergunta que foi feita ao Walter, tá? No periódico espírita Novos Tempos, de Minas Gerais, nos meses de julho, agosto, setembro de 2001, no ano da revista, no caso, era o ano 4, acredito que seja o número 13 dessa revista. Tá? E na segunda, boa noite, Bahia, seja muito bem-vinda, muita paz. E na segunda pergunta, que é feita a Walter, na revista O Médium, lhe perguntam: através de suas ações, ficou clara a importância que você empresta ao tema família. E por extensão, a criação do Departamento da Família dentro da instituição espírita. Poderia comentar algo a respeito para os leitores de O Médium? E Walter começa. O movimento espírita é profundamente ativo, dinâmico e progressivo. No começo do século, grande parte dos centros espíritas se resumia às reuniões públicas, onde somava as leituras, as pregações, até mesmo com o orador mediunizado, sessões públicas de desobsessão e trabalhos de passe. Então a gente percebe que no início, né, os trabalhos eram mais voltados para aquela questão dos fenômenos, né? Então a gente tinha o estudo. Opa, o som caiu? Tem som, gente? Ou é só o Danilo? Som ok? Então é ele. Saiu, ele volta. Então a gente percebe que no início era muito mais voltado para esses trabalhos, porque naquela época foi aquela coisa assim dos fenômenos mesmo, né? Então os trabalhos eram mais voltados assim, eram aquelas as reuniões, os oradores estavam até mediunizados, né? Tinha no caso poucos estudos na época, até porque até chegar toda a codificação e os livros e tudo aqui demorou um pouco, né? Mas foi chegando aos poucos. Hoje em dia não, nós temos livros aí, como nós vamos ver aqui mais à frente, para tudo. É só a gente procurar dentro da doutrina espírita, tem tudo. E dentro da própria codificação dos 5 do Pentateuco, a gente também encontra resposta para tudo. É só a questão mesmo do refletir mesmo, né? Porque a gente lê uma vez, aí não entende, lê a segunda, não entende, lê a segunda, lá na quinta, na sexta, aquilo começa a ir clareando. Boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda, muita paz. Então a gente percebe que o estudo vai fazendo com que aquilo vai entrando, né, na nossa mente com mais facilidade, porque aos pouquinhos aquilo vai aclarando, vai abrindo mesmo o entendimento. E aí ele vem falando: agora, passado um século, tudo mudou para melhor, em tudo e por tudo. Então o movimento espírita ainda continua em franco processo de desenvolvimento, organização e expansão de suas atividades evangélicas, doutrinárias, assistência material e espiritual. O espiritismo está somente com 147 anos, mas não está com isso não. Nós estamos com 154 anos, né? Agora, certo? Se eu não estou errada. O espiritismo está agora, né, no caso, com 154 anos de existência, Marcinho confirmando. E atividades novas têm surgido
de modo crescente a partir da década de 40. O Danilo, quando o amor forte e verdadeiro entre os espíritos, mulher e homem, sempre vai durar para sempre. Olha, Marcinho, a gente para pensar assim, vai depender, tá? O espírito, aquela questão depende do tipo de amor. Se for aquele amor puro, como nós vemos de Jesus, dura para sempre. Ele até hoje nos ama e está aí a nos envolver, a nos dar oportunidade, então vai durar para sempre. Agora, a questão da visão do homem carnal, né, aí é outra história, tá? Aí é questão de apego e de sentimento, tá? Mas se for esse amor de Jesus, esse amor puro, dura sempre, para o resto da vida, é eterno, tá? Então a gente precisa separar o que é amor carnal e o que é esse amor que a gente fala, esse amor universal, esse amor de Jesus, que esse dura para sempre, tá? Agora, de homem e mulher, aí é outra história, tá? E aí, seguindo mais um pouquinho. Dentre outras, destacamos estes, né? Ok. Aí vamos lá. Dentre outras, destacamos estes, que no caso começaram a ter dentro da doutrina espírita, né? Novos departamentos que foram sendo criados de acordo com as necessidades que hoje vamos percebendo, né? A necessidade do progresso. E aí nós vamos ver o departamento de assistência social, aonde nós percebemos, ok, Nininha, vá com Deus, tá? Uma boa noite para você, muito obrigada, tá? Pela presença. Dentro do departamento de assistência social, nós vemos muito isso nas obras sociais, né? A gente percebe aonde tem aqui, quem conhece o Antônio de Aquino, tem Condessa Paula também, Lar Daniel Cristóvão, estou falando dentro dos centros que eu conheço da CELD, né? Tem esse departamento, por quê? Porque a gente faz esses trabalhos voltados para as famílias, né? Para amparar, envolver, para saber o que está acontecendo com essas famílias, quais são os pontos que precisam ser tratados, que precisam ser ajudados, auxiliados. Então, tem o departamento de assistência social. Tem também o departamento de evangelização da criança, né? Que é justamente esse departamento onde a gente leva os nossos pequenos para que eles recebam, né, os ensinamentos doutrinários. Tem o departamento da mocidade, que no caso são para os jovens, adolescentes, né, também com estudos doutrinários. Tem o departamento de orientação mediúnica, né, que é aquele departamento, boa noite, xamã, seja muito bem-vinda, muita paz, que é o departamento onde nós vamos acolher aqueles irmãos que começam a entrar na casa com algum problema de ordem mediúnica, né? Então ali eles vão começar a estudar, a fazer os estudos, a conhecer a doutrina espírita e aos poucos vai havendo a participação nas tarefas dos centros. E tem o departamento de divulgação doutrinária, que é aquele departamento, boa noite, anjo, seja muito bem-vindo, muita paz. É o departamento onde vai fazer toda essa divulgação que todos nós fazemos através dos estudos, através aqui da internet, onde nós vamos vendo, né, dentro das casas espíritas, onde vão levando a divulgação do que a doutrina espírita vem nos oferecer com os estudos, nos auxiliar, nos esclarecer todo esse ensinamento. E aí, seguindo mais um pouquinho. Há 30 anos, percebemos o grande esquecimento do movimento espírita brasileiro quando se fala de educação espírita da criança. A figura fundamental do pai e da mãe na educação dos filhos, pois são eles os primeiros educadores. Ao pesquisarmos e estudarmos os textos das obras básicas, na palavra dos espíritos superiores e do codificador Allan Kardec, observamos que eles nunca se esqueceram de esclarecer e aprofundar a temática na educação da criança, colocando em primeiro lugar a responsabilidade dos pais na educação de seus filhos pequeninos no ambiente doméstico. E é isso que a gente percebe mesmo. Dentro da doutrina espírita, né, Kardec, dentro da codificação, nós vamos percebendo que Kardec vem sempre trazendo essa responsabilidade dos nossos pequenos em serem assistidos. Nós vamos chegar lá
já na questão aqui que a gente vai estudar do Livro dos Espíritos, aonde mostra isso, a importância, o porquê da família existir para amparar e sustentar esses pequenos que nos chegam. Boa noite, Jasmine, seja muito bem-vinda, muita paz. E aí ele fala assim: nunca acreditemos que a criança espírita possa ser educada única e exclusivamente no centro espírita, simplesmente por estar aprendendo teoricamente os postulados do espiritismo. Porque a gente acha, né, muitos, leva para casa espírita, vai para a evangelização e ele vai ser educado, ele vai... Não, gente, ele está recebendo, né, ele está esclarecendo a parte assim do entendimento teórico da doutrina espírita. Agora, o aprendizado é dentro do lar, é na prática, é a convivência ali, mãe, filho, aquele tratamento que ele está recebendo, aquelas primeiras noções que ele recebe dentro do lar, o carinho, a atenção, isso tudo ele está absorvendo. E ele recebendo carinho, ele recebendo atenção, ele recebendo orientações com amor, né? Tudo isso ele vai se tornar uma pessoa que ele também vai saber dar, porque ele recebeu. Agora, se você dá para o teu filho desatenção, se você dá para ele totalmente liberdade para tudo, né? Se você não dá limites, o que essa criança mais tarde, quando crescer, vai ser? Ele vai ter limite das coisas? Ele vai saber dar algum carinho, alguma atenção? Ele vai saber ser grato? Ele vai saber ser amoroso? Não soube, não recebeu, ficou faltando. Então, para a gente poder dar, a gente tem que receber. E é justamente no lar que vem esses primeiros ensinos, né, que constroem aquela formação daquele ser, que ajudam a construir, né, que ajudam a reformar esses pequeninos, que já trazem na sua bagagem, né, vamos dizer assim, alguns espinhozinhos que precisam ali serem tirados, né, algumas arestas pontudas que precisam ser retiradas, né? Então a gente vai percebendo esse trabalho. Marcinho colocou: não sabemos quem são esses espíritos, não é verdade? Não sabemos mesmo, Marcinha, tá? E é aquilo, se soubéssemos, talvez não aceitássemos receber. Então, bendito o esquecimento que nos dá a oportunidade de estarmos em contato com alguns, às vezes, vamos dizer assim, inimigos passados, a gente não sabe, ou parentes, ou que seja, né? Para a gente poder estar aprendendo e reparando alguma coisa que, né, deixada de lado. E aí, seguindo aqui mais um pouquinho. Esta tarefa é de fundamental importância, não resta a menor dúvida. Contudo, não será a única tarefa educativa a ser executada com amor e dedicação pelos evangelizadores e educadores espíritas. A família humana está a exigir muita orientação moral e espiritual, dada a sua imensa ignorância e inexperiência para lidar com as desequilibradas potencialidades do espírito reencarnado, né? Então, é o que hoje nós vamos vendo mais dentro das casas espíritas. São pais que vêm buscar ajuda, auxílio, né, para poder lidar com esses pequenos que estão, a gente às vezes passa as noções, mas eles estão às vezes totalmente assim, perdidos, né? E os pais ficam também sem saber como agir. Então a gente percebe muito isso, né? E vamos ver aqui na questão do Livro dos Espíritos, 582, onde Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Para a gente poder entender qual é essa importância. E os Espíritos respondem: é sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa a sua responsabilidade pelo futuro. Então a gente não percebe isso. Hoje, se nós estamos colhendo o presente, né, e colheremos mais à frente o futuro, então nós saibamos prepará-los, né? Porque se hoje estamos achando que o presente está cruel, está violento, foi porque deixamos de preparar os pequenos anteriormente. Então, que saibamos preparar eles agora para que o futuro seja melhor. Então, olha a nossa responsabilidade. Olha aí como fala que é com certeza uma missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas aos que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim,
e as fazer produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter de seu filho. Então, é aquela questão. A gente, às vezes, né, está muito preocupado em embelezar os filhos, em preparar a casquinha, e esquece de trabalhar o conteúdo do coração, né? Esquece de trabalhar com ele aquela questão mesmo dos sentimentos, do caráter, de colocar ali dentro aquela sementinha do bem, para que aquela sementinha cresça em seu coração e que ele possa ser um homem de bem, né? A gente se preocupa às vezes com a casquinha. E lá dentro, o que estamos colocando de semente, né? Se este, no caso, sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Mas a gente também lembra aqui, tá, gente, que tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que eu não separei, mas eu lembro que quando os pais fazem tudo pelos filhos, mas os filhos que não absorvem, tá, não vai ser cobrado dos pais, não, tá? Então, isso aí também é um consolo para nós. Nós tentamos, mas aí é a questão do livre-arbítrio, das escolhas daquele filho, né? Agora, quando nós não tentamos, deixamos a revelia, aí seremos responsabilizados, sim. Repararemos essas contas com Deus, com certeza. Ele irá nos cobrar. O que foi feito daquele ser que eu lhe entreguei, né? O que você fez? Agora, quando nós fazemos e eles não absorvem, aí é com eles, né? Eles que terão que se quitar lá com a lei de Deus. E aí, seguindo aqui, o Walter fala, o relógio não para, já faltam quase 10 minutinhos, vamos lá. O que não pode mais acontecer é preocupar-se somente com essa tarefa nobre, tarefa, esquecendo a missão educadora dos pais no ambiente familiar. A criança espírita está sendo muito bem orientada, esclarecida e formada no campo teórico pela plasmação da fé raciocinada dentro dos princípios doutrinários das casas espíritas. Então é aquilo, a criança vai lá na evangelização, ela recebe todo aquele conteúdo teórico, né? E se os pais não exercitarem com eles essa vivência diária, vai ficar faltando alguma coisa. Como é que eles vão lá, absorvem toda aquela teoria e na hora da prática não tem dentro do lar? Então, olha a nossa responsabilidade. Nós levamos para a casa espírita? Sim, mas nós também precisamos nos preparar para saber lidar com esse conteúdo que eles absorvem lá, tá? E aí, seguindo mais um pouquinho, a educação da criança espírita, segundo os espíritos superiores e Allan Kardec, deverá ser trabalhada intensamente pelos pais responsáveis e preparados na sala de aula viva do lar. Quer dizer, olha só, a sala de aula viva é o lar, é onde a gente vai fazer o quê? Praticar com eles, né? Tudo que eles estão aprendendo e tudo que nós estamos aprendendo. Encontramos na imensa bibliografia espírita uma fartura de bons livros, trazendo assuntos bem aprofundados sobre a família e a educação da criança, destacando os temas, o relacionamento familiar, a vida conjugal, a responsabilidade dos pais, na educação moral dos filhos, o espírito reencarnante e os segredos da infância, o ambiente educativo do lar, os pais e os filhos, adolescentes, a sexualidade à luz do espiritismo. Enquanto a escola espírita de evangelização da criança trabalha diretamente a mente infantil no ensino didático da doutrina espírita, o departamento de família terá nos companheiros conscientizados e preparar no conhecimento e no amor os instrumentos valiosos para cooperar na orientação amiga e fraterna aos pais e às mães espíritas, principalmente aos mais jovens, em suas graves, difíceis e intransferíveis responsabilidades na educação moral dos filhos pequeninos. E é o que hoje em dia nós estamos aqui fazendo na nossa sala, né? Nós hoje temos esse nosso trabalho aqui, que é voltado para pais, evangelizadores e educadores, para que juntos possamos assim buscar o entendimento
de como nos colocarmos melhores diante desses nossos pequenos, das nossas responsabilidades, saber direcionar melhor as nossas condutas, né? Porque conforme nós vamos aqui trocando as experiências, conversando, né? Apesar do estudo ser interativo e poucos participaram, tá? Mas a gente vai fazendo com que vamos assim exercitando isso, né? Dentro de nós, e para colocarmos em prática também com os nossos pequenos. Então, é mais uma ferramenta, é mais um recurso, né, que temos para nos fortalecermos, para nos prepararmos melhores. Dois espíritos que viveram na Terra como casal podem ficar juntos eternamente? Meu amigo Danilo, olha só, Nina, se você tiver com a legenda aí, minha amiga, coloca para ele o site do serviço SPR, Serviço de Perguntas e Respostas. Porque aqui, Danilo, é mais um trabalho voltado para pais, evangelizadores e educadores, não para relações, no caso assim, casal, tá? E lá nesse serviço, você vai ter amigos preparados que possam te orientar melhor, tá? Nas suas dúvidas, ok, meu amigo? A Nina vai colocar, aí você coloca a sua pergunta lá, tá? Porque ela não tem nem assim muito aqui com o nosso tema de hoje, ok? E aí, seguindo mais um pouquinho. Nas suas atividades, estes dois departamentos não interferirão entre si. Porém, os dois deverão trabalhar de forma conjunta, estudando, amando e orientando a equipe familiar, as crianças e os pais. Finalizando, tomamos a liberdade de extrair do nosso livro Educadores do Coração, no capítulo 29, que vem falando do departamento de família, o seguinte texto. E ele nos traz: no terceiro milênio, teremos evangelizadores de pais, como temos agora evangelizadores da criança. É a especialização facilitando o conhecimento, a experiência e o desenvolvimento dos instrutores espíritas na orientação amiga e fraterna quanto à paternidade e à maternidade responsáveis, né? E esse é o trabalho que hoje nós estamos fazendo aqui já na sala, né? Porque a gente percebe que dentro da nossa instituição familiar, né, a gente precisa muito desse amparo. Boa noite, viajante, seja muito bem-vindo, muita paz. A gente percebe que é muito importante esses esclarecimentos para que nós tenhamos consciência dessa nossa responsabilidade, porque a gente percebe, né, que as funções de pais, educadores, estão um pouco confusas. A gente às vezes acha que vai ajudar a formar aquele ser. A escola ajuda a formar aquele ser intelectualmente, mas a moralização é responsabilidade nossa. Então nós estamos trocando os nossos papéis, estamos deixando de lado responsabilidades que condizem ao pai e à mãe, né? Não é professor, não é evangelizador nos centros espíritas, não é a tio, não é a avó. Apesar de que a gente percebe que tem muita avó que cuida dos seus netos, né, que auxilia os pais porque estão trabalhando e tudo, mas aquela responsabilidade também é deles. Apesar da avó ajudar, né, a gente percebe que cabe àqueles pais, quando chegarem, tirarem um tempinho para estarem com aquele filho também. Né? Não é chegar em casa cansado e pumba, toma um banho, se joga, come, acabou. E não pergunta nem a criança como é que foi o dia, não dá uma atenção, não dá nada. Então, isso é muito importante, né? A gente ter aquele tempinho de atenção para a nossa família, né? Saber como é que foi o dia. É aquela questão mesmo da relação amorosa, né? Mas não é aquele amoroso da carne, não, gente, para a gente não fazer confusão, tá? Não é o amoroso do lado do sexo, nada disso não, porque a gente confunde muito sexo, acha que amor e sexo é a mesma coisa. Não é, não. Tem uma diferença muito grande, tá? O sexo é uma relação que a gente precisa avaliar, é outra história, tá? É uma necessidade do corpo físico, tá? O amor é um sentimento além disso, é muito maior, tá? É muito maior. Então a gente precisa aprender a separar joio do trigo, tá? Amor, uma coisa, sexo, outra. Tá? Relação casal é uma coisa, relação familiar é outra, estrutura diferente. Tá? Boa noite, Tânia, seja muito bem-vinda. E a gente às vezes mistura tudo, joga tudo no mesmo balaio.
né, relação marido e mulher, e joga tudo no mesma coisa como se fosse. Não, tem a estrutura com filho, é outra coisa. Né? A estrutura familiar ela é diferente, o amor é diferente. Estrutura homem e mulher é outra história. Tá? Pra gente outro papo, como diz, como é que fala? É outro canal para a gente poder entrar. Tá? Não tem relação aqui com o estudo. Esse estudo praticamente é mais voltado mesmo para aquela questão estrutura familiar, tá? Para a gente tentar se auxiliar, compreender melhor as nossas responsabilidades de pais, de educadores, de evangelizadores, porque todos nós em conjuntos temos responsabilidade sim, mas a maior delas é o pai e mãe, tá? A gente pode amparar, auxiliar, mas a responsabilidade pai e mãe, ok? Bem, chegamos aqui ao finalzinho. A gente agradece a presença de todos, a paciência, tá, gente? De ficarem aqui conosco nesse aprendizado, me escutando, a gente junto aqui nessa troca, e que possamos, assim, refletir sobre esse estudo, sobre a nossa responsabilidade, né, materna e paterna, diante desses nossos pequenos, para que no futuro, né, nós possamos, assim, ter um melhor aquela questão mesmo da retribuição, da gratidão desses nossos pequenos, porque demos a eles, né, o melhor que podemos de amor, de atenção, de carinho. E com certeza é aquela questão, a gente dá, né, e a gente com certeza recebe sim, tá? Porque eles são muito assim verdadeiros na hora de retribuir de acordo com o que receberam, né? Se hoje nós vemos muitas situações de idosos e tudo, talvez tenha ficado faltando alguma coisa, ou aquela questão que a gente lembra, às vezes deu, mas os filhos não souberam absorver, né? Então a gente tem que avaliar, prestar muita atenção e tentar sempre da melhor maneira, com muito amor em nossos corações, para envolver esses pequenos que nos chegam, tá? Pequenos em tamanho, mas com certeza em espírito já tem uma bagagem bem estruturadinha, né? Então vamos agradecer assim. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Danilo colocou uma coisa que aprende com meu pai é saber conversar com calma, não brigando com o filho. Pois é, Danilo, e é uma verdade mesmo, é a questão mesmo daquela atenção, né? Porque não é a gente até precisa às vezes, tem hora, se colocar com firmeza, né? Mas não aquela questão dos gritos, né? Se colocar firme sim, mas tendo também aquela explicação, não é porque é e tem que ser, né? Mas explicar o porquê das coisas estarem acontecendo, porque eu reparo muito isso aqui com os meus. Tudo eles gostam de entender o porquê, né? E a gente tem que ter uma paciência de explicar, não é porque é e tem que ser, né? É explicar mesmo por que isso pode acontecer assim, 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 né? E isso tudo vai fazendo com que o laço fique mais estreito, a confiança, né, fique mais sólida, né? Eles sentem, eu acho que assim, mais confiança, né, de conversar as coisas. Tem hora aqui que a gente vai conversando, que eu vou vendo, eles vão falando, e a gente eu às vezes me perco ali na conversa com eles, e são crianças, sim, 11, 12 anos, mas tem uma bagagem assim de conversa que eu acho muito bacana, né? E a gente às vezes perde isso, e a gente aprende tanto com eles, nossa, e é muito bacana isso, quando a gente está aberto a aprender junto com os filhos. A Beth, Nina, tá? Ela tá fazendo aqui, lá o relatório, tá, minha amiga? Bem, a gente agradece Nina, Beth, Ângela, Bonride, Marcinho, André, Evanos, Raio de Luz, Frank, Fátima, Danilo, Xamã, Viajante Tânia, a presença de vocês, tá? Toda segunda-feira, logo depois da reunião dos CELD, às 20h40, nós estamos aqui, né, dando continuidade ao estudo do livro. Sejam assim todos muito bem-vindos sempre, tá? E alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Nina, descer fominha, Nina? Pode, Andréia? Pode sim. Só levantar a mãozinha eu passo para você, minha amiga. Passando então, Andréia. Boa noite, o som tá ok? O som tá legal? Ah, que bom. Tá, boa noite.
Obrigada, Heloísa, muito bom estudo. Foi ótimo, sempre que eu puder, eu vou estar aqui. Foi muito enriquecedor. Educar é falar eternamente, é aprender sempre. Que bom, muito obrigada. Então, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais um esclarecimento, por mais essas palavras que vão nos orientando, como se fossem caminhos, pistas, né? Pelo caminho que devemos trilhar. Luzes que brilham naquela estrada que nos vão direcionando para o caminho melhor. E que possamos então estar sempre intuídos nas nossas orações, nas nossas palavras, no dia a dia com os filhos, com os sobrinhos, enfim, com aqueles que estão próximos a nós e que ainda podem receber aquele ensinamento, aquela palavra amiga e ir modificando a maneira de pensar e se melhorando, e que possamos ser instrumentos desse melhorar, desse progresso espiritual. E nós também vamos aprendendo e trocando nesse ensino, nessa entrega, nesse esclarecimento, nessa educação, que possamos ser firmes nos momentos necessários e que possamos estar sempre com muito amor, orientando, escutando, servindo. Senhor Jesus, que possamos então ser agradecidos por mais esse momento tão importante dessa palestra, desse estudo. Que a tua luz esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.